Salmo 119. Temos meditado desde janeiro no Salmo 119, todo início de culto no que a gente determinou como gotinha de saber, né? Gotinha de sabedoria. Cada versículo do Salmo 119 nós temos meditado ao longo de todo o ano, vamos fazê-lo até o final do ano, até a última quarta-feira de dezembro nós vamos estar meditando nos versículos do Salmo 119, que tem sido muito bom para mim, particularmente falando. Ano passado nós meditamos sobre todo o livro de Provérbios, né? O livro de sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que qualquer outro tesouro. E esse livro de Salmos também tem sabedorias tremendas para o nosso viver cotidiano, para o nosso viver diário, para as nossas lutas do ir e vir, né? Dos tempos em que a vida dizem que nós temos que estar, não podemos ir nem vir, e a gente não sabe ficar parado, estagnado, a gente entra em desespero. E essas gotinhas vêm nos abençoar nesse tempo. Vamos ao versículo 77. Salmo 119, versículo 77. Você já abriu, amém? Vê se está escrito assim aí, ó. Venham sobre mim as tuas ternas misericórdias para que eu viva, pois a tua lei é o meu deleite. Venham sobre mim as tuas ternas misericórdias para que eu viva, pois a tua lei é o meu deleite. É o que está escrito aí, amém? Vamos tentar ler todos juntos, mesmo com as muitas versões, vamos lá? Venham. Uma vez mais, eu quero ouvir os irmãos. Baixa um pouquinho o retorno do teclado para mim. Quero ouvir lá. Vamos lá, uma vez mais. É o meu. A tua lei é a minha delícia. Que delícia a tua lei, né? Pode sentar. Gostei dessa delícia. Pois a tua lei é o meu deleite. Você já aprendeu no Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, são 176 versículos. E os 176 versículos são divididos por estrofes de 8 versículos. Então, cada 8 versículos compõem um hino, uma estrofe. E sobre cada 8 versículos tem uma letra do alfabeto hebraico. Né? Quem quiser conhecer o alfabeto hebraico todinho, é só olhar essas letrinhas que tem em cima de cada 8 versículos. E o versículo 77, nós vemos o salmista na estrofe do cântico que está debaixo da letra Iod, a letra Y, no alfabeto hebraico. No versículo 77 ele está dizendo, nós lemos juntos: venham sobre mim, baixa um pouco o teclado. Venham sobre mim as tuas ternas misericórdias, para que eu viva, pois a tua lei é o meu deleite. Aqui nesse versículo tão pequeno, irmãos, aliás, todos eles são pequenos, mas nós temos descoberto ensinamentos tão tremendos ali. Nós vemos o salmista revelando algumas coisas aqui que são profundamente pertinentes para o nosso viver cotidiano. Primeiro, ele faz uma declaração de dependência profunda nesse versículo. Declaração de dependência. Ele diz assim: venham sobre mim as tuas misericórdias. Para que ele está pedindo misericórdia? Leia aí, irmão. Venham as tuas misericórdias sobre mim, para quê? Para que eu viva. Então, o salmista, quando pede misericórdia, primeiro, ele dá uma razão para a qual ele pede misericórdia. Para que ele está pedindo misericórdia? Para viver. Porque ele faz alusão, imagino eu, à palavra do profeta Jeremias. Embora Jeremias ainda não tinha escrito a sua palavra, mas é o mesmo Espírito que ilumina. Lá no livro de Jeremias nós vemos ele dizendo o seguinte: as misericórdias do Senhor são as causas do quê? De nós não sermos consumidos. Jeremias entendeu a misericórdia de Deus e disse assim: a minha vida só é vida ainda porque as misericórdias do Senhor estão sobre ela. E as misericórdias do Senhor se renovam o quê? A cada manhã.
Então o salmista vem dizer assim: Deus, eu quero uma vida que vale a pena viver, e a vida que vale a pena viver só é possível quando eu estou debaixo da tua misericórdia. Então ele está dizendo, quando diz, venha sobre mim a tua misericórdia para que eu viva, ele está dizendo assim: Deus, não permita que em me retirando debaixo da tua misericórdia, a tua misericórdia se retirando de sobre mim, eu perca a alegria de viver. Não me permita perder o sentido da vida. Não me permita me transformar num ser vivo que não vive, só existe. Não me permita transformar a minha vida numa vida sem vida. E ele sabe que a vida dele depende da misericórdia de Deus. Ele está dizendo: se eu sair de debaixo da misericórdia de Deus, a minha vida perde sentido. Então ele está dando uma declaração explícita de dependência. A vida dele depende da misericórdia de Deus. Hoje de manhã, eu fui acordado bem cedo com um telefonema. Eram 10:06 da manhã. 10:06 da manhã. Uma mulher muito desesperada, de um outro estado, não é daqui da nossa igreja, passando por um momento muito catastrófico na vida, ouviu uma palavra do site, e ela me disse o tema da mensagem, mas eu não me lembro qual mensagem que ela leu lá. E ela ouviu aquela mensagem da madrugada, ela passou a madrugada em branco. Aí sentou na internet por volta das 2 horas da madrugada, foi rodando, passeando na internet, até que achou o site de Betânia, e ela começou a passear no site, clicou lá na mensagem, uma mensagem lá por volta das 4:30, 5 horas, falou tão profundamente ao coração dela, que ela conseguiu meu telefone, acho que lá no site tem, e ligou para mim, 10:06 da manhã. E eu fiquei com ela mais de 1 hora no telefone, no início da manhã desse dia. E quando ela ligou para agradecer por uma palavra que ela ouviu, porque ela estava decidida que na manhã desse dia ela ia dar cabo da vida dela. Ela estava decidida porque entendeu que essa era a última noite. A noite anterior era a última noite. Ela já tentou de todas as formas, de todos os jeitos, por todos os meios, em todos os cantos, trazer solução para o problema que ela estava vivendo, e ela simplesmente não conseguiu e vem tentando por muitos anos. E ela então, mais uma vez tomada pela amiga de quem sofre a insônia, ela entra no desespero e diz para ela no final daquela noite: essa noite é a minha última noite. Então ela entra na internet, começa a passear na internet, e o Espírito Santo de Deus leva a uma mensagem da palavra de Deus. E ela é tão tocada pela palavra de Deus, mas tão tocada pela palavra de Deus, que ela não suporta o que a palavra de Deus fez no coração dela. Ela precisava reagir, e ela não sabia como reagir. Ela então entrou em contato com aquele que pregou para ela. E ela começou a falar o coração dela, falar o coração dela, falar do coração dela, falar do coração dela. E eu ouvindo, sem falar absolutamente nada, eu só ouvia. E ela falava ininterruptamente. E depois que ela falou, agradecendo a Deus, porque ela estava disposta a se matar, porque a vida dela tinha perdido sentido, ela falou: mas pastor, agora eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou. A palavra de Deus é alimento, viu, irmão? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda a nossa vida, não tem jeito. É pela palavra de Deus. E aí, quando ela acabou de falar, eu só fiz uma pergunta a ela. Eu falei assim: depois que a senhora ouviu essa palavra, o que a senhora estava esperando já chegou? Eu falei: não, pastor. Então, seu problema não foi resolvido? A bênção que a senhora estava esperando não veio porque a senhora ouviu essa palavra. Pois é, mas como é que é então, pastor? Eu falei: o que a gente precisa não é o que a gente acha que a gente precisa. A gente precisa daquilo que Deus acha que nós precisamos. Como nem sempre a gente sabe o que a gente precisa, porque a gente não sabe o que Deus acha que a gente precisa. Portanto, tudo que a gente precisa é aprender a esperar o tempo de Deus. Porque perceba, senhora, que a bênção ainda não veio. Mas a senhora está cheia de motivação para continuar a esperar a bênção. De modo que a senhora vai conseguir existir e viver mais um tempo sem a bênção. A bênção que a senhora imagina. Mas a bênção que a senhora precisava era o renovo da palavra de Deus,
para que a sua vida se posturasse corretamente diante da ausência que acontece muitas vezes na nossa vida. É uma mulher que perdeu o sentido da vida porque estava esperando uma coisa que não vinha. Deus disse pela palavra: você não precisa dessa coisa. Você precisa da minha misericórdia, você precisa da minha graça. Você precisa da minha presença, da disposição que eu gero dentro do interior de cada um de vocês para aprender a esperar e viver e conviver com ausências. Porque a nossa vida é marcada por ausências, Deus. Nossa vida é marcada por ausências. E se a gente entender que nas nossas ausências nós estamos debaixo da presença de Deus, da misericórdia dele, mesmo com ausências, nós vamos ter uma vida equilibrada e feliz, porque a presença do Senhor e a sua graça nos bastam. O salmista está dizendo: renova sobre mim a tua misericórdia para que eu viva. Ele está dizendo: Senhor, eu posso viver sem qualquer coisa, eu só não posso viver sem a tua misericórdia. Meu irmão, se Deus está falando nessa noite, Ele está falando com algum de vocês nessa noite. Talvez você ache que a sua vida perdeu sentido porque você perdeu alguma coisa. Deus está dizendo: tudo com o que você não pode viver é sem a presença de Deus. Mas se você perdeu alguma coisa que julga que sem ela não vai conseguir, Deus está dizendo nessa noite: amado, não se desespere, eu vou te dar capacidade para resistir no nome de Jesus. Paulo entendeu isso: a tua graça me basta. Então não se desespere, peça ao Senhor para que renove misericórdia sobre sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Uma outra coisa que eu aprendo nesse versículo, irmão, é que ele solicita a misericórdia sem a qual ele não pode viver. Baseado no quê? Ele diz lá: venham sobre mim as tuas ternas misericórdias, para que eu viva, pois a tua lei é o meu, o quê, irmão? Deleite. É a minha delícia. Senhor, eu te peço misericórdia, porque a tua lei é meu prazer. Senhor, eu me sinto à vontade para pedir a tua presença, a tua graça, porque eu tenho prazer no que é teu. Eu me sinto à vontade, Deus, para pedir-te o que te peço, porque eu sei que tu conheces o meu coração. Engraçado isso, aliás, é tremendo isso. Na revelação daquilo que lhe dá prazer, é que ele pede a misericórdia de Deus. Senhor, tu sabes onde está o meu prazer. O meu prazer não tem sido nas coisas do mundo. Meu prazer não tem sido nas coisas. Meu prazer está naquilo que é teu. Então, amado, eu entendo nesse versículo que Deus renova cada dia sua misericórdia específica sobre a vida dos seus, quando Ele entende que o coração dos seus está prioritariamente voltado para aquilo que é Deus. É de Deus. Então, de repente, você está precisando de alguma coisa. Deus está dizendo assim: olha, filho, antes de tu me pedir alguma coisa, peça para que o teu coração esteja nas minhas coisas. Porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Porque, afinal de contas, Deus nos daria aquilo que pedimos, se aquilo que pedimos não é nosso prazer. Eu nunca na minha vida pedi nem a minha mãe, nem a minha esposa para fazer giló para mim. Eu posso afirmar aos irmãos que possivelmente eu nunca venha pedir a minha mulher para fazer: amor, faz um gilózinho para mim, faz. Sabe por que eu nunca pediria giló à minha mulher? Quem sabe? Não é a minha delícia. De modo que se eu falar com ela, porque ela me conhece: amor, olha, hoje você não pôde vir à igreja, quando eu chegar em casa quero comer giló. Ela vai falar para mim assim: ah, tu tá de brincadeira, tu acha que eu não te conheço? Sei que você não gosta de giló. Para de bobeira, pô. O que você quer? Fala a verdade. Se eu pedisse quiabo, por exemplo, ela faria. Pode ser cheio de baba, eu gosto de quiabo. Gosto não se discute, né? Mas giló ela nunca faria para mim. Às vezes você pede uma coisa a Deus, Deus conhece o teu coração e diz assim: o seu pedido não é baseado em cima do que está seu prazer. Teu prazer não está nessas coisas. Você está pedindo para ostentar, você está pedindo para sentir menos dor, você está pedindo para se comparar com, você está pedindo para a glória humana. Eu sei onde está teu coração. Eu sei onde está teu prazer.
Eu deixo um exemplo bem claro disso, irmão. Já preguei sobre isso aqui, eu estou terminando minha palavra de gotinha. Uma mulher que tem um marido bêbado e que chega bêbado todo dia em casa e bate nela todos os dias. Essa mulher entra no seu quarto, se ajoelha diante do Senhor e ora ao Senhor diuturnamente: Deus, salva meu marido. Deus, alcança meu marido com a tua graça. Deus, salva o meu marido. Essa oração é pertinente ou não é? Sim ou não? É. Deus pode atendê-lo ou não, depende do que há no coração dela. Deus vai olhar para o coração dela e vai dizer assim: deixa eu ver por que você está pedindo para que você salve, para que eu salve o teu marido. Aí Deus lhe escrito lá: eu quero que tu o salves para que eu pare de apanhar. Eu não aguento mais apanhar. Salva esse homem. Por que ela está pedindo pela salvação dele? Por ele ou por ela? Para a glória de Deus ou para o bem-estar dela? Então essa é a oração que Deus não ouve. Mesmo que seja pertinente. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deus, eu quero que tu salves meu marido, para que todos esses vizinhos que ouvem o escândalo da minha casa há tantos anos, saiba que há um Deus que age de misericórdia para com os seus servos, e para que eles creiam que o teu nome é poderoso. Salva o meu marido. Salva o meu marido para a glória do teu nome. Esse é o tipo de oração que Deus ouve. Deus, eu queria trocar o meu carro. Por que você quer trocar teu carro? Ah, porque meu vizinho trocou, não posso ficar para trás dele. Deus, me dá uma esposa, me dá um marido. Para que você quer uma esposa? Minhas colegas todas casaram, Deus. Eu não posso ficar para trás. De repente você fica para titia, filho. Mesmo na palavra de Deus estando escrito: não é bom que o homem esteja só. Dá-me a tua misericórdia, porque o meu prazer está na tua lei. Não basta pedir, tem que pedir certo. Então o meu desejo mesmo para você que está aqui é um dos milhares de seres humanos frustrados com Deus. Seres humanos com os quais Deus não fala. Seres humanos com os quais Deus não tem prazer de estar presente. Entenda essa palavra e aprenda que Deus não ouve o que tu dizes com os lábios. Deus ouve o que tu dizes com o coração. E se você acha que Deus vai te abençoar só porque você é bonzinho, porque você é santinho, não. Deus vai te abençoar segundo o que está o teu coração, porque a Bíblia diz: onde tiver o teu coração, aí é que estará o seu tesouro. Deus, salva o meu marido, porque eu sou uma mulher que já não aguento mais, eu estou pensando em mim. Tem que aprender a pedir. Senhor, eu não posso viver sem a sua misericórdia, então libera a tua misericórdia sobre minha vida. Faz isso, porque o meu prazer está naquilo que é teu. Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, o que acontece? Vos serão acrescentados. Que o amor de Deus, pelo seu reino no seu coração, seja gerado e seja aumentado nessa noite, no nome de Jesus, para tua graça, para o teu bem-estar e para a glória de Deus nosso Senhor. Amém, amados? Vamos aplaudi-lo bem forte porque ele é digno. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. Nós temos aprendido juntos, irmãos, nas noites de quarta-feiras, aquilo que a teologia chama de pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Nós temos conversado e crescido no conhecimento do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, aquele que ele disse que mandaria ao seu povo quando ele fosse assunto aos céus, quando ele ascendesse aos céus, quando ele voltasse para o Pai. Ele disse que em voltando para o Pai não nos deixaria órfãos e nos enviaria o Consolador, a saber, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Então ele disse que ele mandou o Espírito Santo, seu Espírito, e disse que o Espírito seria derramado sobre todo aquele que o recebesse como Senhor. O Espírito Santo não é para todos, o mundo não pode recebê-lo. Está escrito lá em João capítulo 14, nós já aprendemos isso. E nós começamos já há quase 4 meses atrás, 3 meses e pouco,
a estudar o Espírito Santo de Deus e nós já aprendemos muita coisa sobre ele. Aprendemos que ele é Deus, aprendemos que ele é uma pessoa, ele não é só uma energia, não é? Ele não é só uma força. Temos estudado cada quarta-feira sobre cada tópico e começamos a estudar qual é a relação dele. Primeiro com Jesus, a relação do Espírito Santo com a palavra, a relação do Espírito Santo com o mundo e vamos encerrar hoje qual é a relação do Espírito Santo com o crente. Então nós que já pelo Espírito recebemos Jesus como Senhor, estamos salvos em Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo. Se nós recebemos o Espírito Santo, como é a relação nossa com o Espírito Santo, do Espírito Santo conosco? E nós já aprendemos nas outras quartas-feiras que é o Espírito Santo quem nos regenera. Está lá em Tito capítulo 3. É ele quem gera, né, o novo homem em nós, dentro de mim. É ele quem produz a mudança necessária. O homem não muda o homem não pode mudar sozinho. Só o Espírito Santo é capaz de fazer um novo homem nascer dentro de nós. Um novo homem habitando e dirigindo esse velho homem que nós somos. Aprendemos isso na palavra. Aprendemos que o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. Ele é o penhor. Como é que nós temos a certeza de que nós somos salvos? Qual é a garantia de que Jesus vai voltar? A Bíblia diz que ele deixou o Espírito Santo como penhor. Está lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Aprendemos na semana passada que o Espírito Santo é o nosso intercessor espiritual. Ele é o que faz a intercessão entre nós e Deus. Ele não é o mediador. Aprendemos na quarta-feira passada, melhor retrasada, porque na quarta-feira passada foi congresso de mulheres. Ele é o nosso intercessor espiritual. Nós vemos isso em 1 João capítulo 1, quando ele diz, tenho-vos dito essas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos o quê? Advogado. A saber, Jesus Cristo, o justo. Então, nós falamos sobre o advogado, que também a palavra paráclito, é o intercessor judicial. Mas também lemos Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz que o Espírito Santo é colocado como um intercessor existencial, como quem intercede pelo que fiz de errado, que trabalha dentro de mim quando a culpa quer me carcomer, quando a culpa quer me corroer. E nós lemos Romanos 8, capítulo 26, que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Aprendemos o que é esse gemido e aprendemos o que é gemido inexprimível. Que gemido é esse que o Espírito Santo gera por nós, porque nós não sabemos como interceder. Então nós aprendemos que ele é o nosso intercessor. Hoje eu quero acabar esse assunto, relação do Espírito Santo com o crente. Na semana que vem nós começamos a falar sobre batismo no Espírito Santo. É aí que a igreja começa a se dividir, né? Aí que pentecostais e tradicionais quase se matam, né? Ninguém diz nada, mas é aí que a igreja começa a se tornar uma igreja dividida. É aí que a igreja não consegue caminhar junta. É aí que os crentes entram em depressão e outros se ensoberbecem. Se ensoberbecem porque acham que são batizados e entram em depressão porque acham que não são. Quem é? Quem não é? Qual é a evidência do batismo? Se é porque foi, se não é porque acha que não foi. O que a Bíblia fala sobre isso? E a gente vai começar a falar sobre isso na quarta-feira que vem. Então, hoje nós vamos terminar a relação do crente com o Espírito Santo e vamos aprender em quarto lugar o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Você conhece esse versículo muito bem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vê se não está escrito isso aí. Ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo. Ou o templo do Espírito Santo. Que habita aonde? Em vós. O qual possuís da parte de Deus. E que não sois de vós mesmos. A palavra está dizendo, não sabeis que o vosso corpo é templo, é santuário, é habitação do Espírito Santo de Deus e que não pertenceis a vós mesmos,
Não é o que a Bíblia está dizendo aí? Que o nosso corpo, ele é o que mesmo, irmão? Templo, morada, habitação, santuário do Espírito Santo. Diz mais, esse corpo não é meu. Diga, irmão, que está do seu lado, esse corpo não te pertence. Sai que esse corpo não te pertence, né? A gente briga com outra gente demoniada, não pertence. A quem é que pertence esse corpo aí? Ao Espírito Santo. Quantos concordam com isso aí? Se você não concorda, você está contra a palavra de Deus. Aí aqui a gente vai responder a questão de muita gente. Então, qual é a relação do Espírito Santo conosco? Ele transforma nosso corpo em santuário de Deus. Esse corpo enrugado, esse corpo gordo, esse corpo magrelo, esse corpo orelhudo, narigudo, esse corpo torto que você tem, esse corpo lindo que você tem, esse corpo velho que você tem, esse corpo só Deus sabe que você tem, né? O Espírito transforma esse corpo em morada do Altíssimo, irmão. Olha que coisa tremenda, irmão. Quando você olhar, dá uma olhadinha para o lado. Sabe o que você está olhando? Para a casa de Deus, irmão. Você está olhando para o endereço de Deus na terra. Amém ou amém? Diga assim, eu sou o endereço de Deus na terra. Você está pensando que é pouca coisa, irmão? Não é pouca coisa, isso é muita coisa. Aí aqui a gente responde a alguns crentes carnais que dizem assim, eu faço isso porque a Bíblia não diz que não posso fazer. A Bíblia diz assim, ó, não fumeis. Não, a Bíblia diz, não bebeis. A Bíblia diz, não cheireis cocaína. Não. A Bíblia diz, não frequenteis rave, boate, inferninhos. Não. Por que eu não devo beber? Por que eu não devo fumar? Por que eu não devo viver em noitadas? Por que eu não devo me drogar? Por que eu não? Por que eu não? Por que eu não? Porque tudo isso, embora não esteja escrito na Bíblia, fazem mal para o meu corpo. E se faz mal para o meu corpo, está fazendo mal para a morada do Altíssimo. E se faz mal para a morada do Altíssimo, é pecado. Então, para aqueles que pecam, porque dizem na Bíblia não proíbe, ler esse versículo justifica. É como que você chegasse em casa agora, depois do culto, e chegasse lá no teu culto, tivesse um sem vergonha de um moleque, ou de um velho sem vergonha, com um spray na mão, pichando o portão da tua garagem. O que você faria, irmão? O que você sentiria se você não fizesse nada? Cara, muito obrigado. Meu portão estava precisando mesmo de uma... Quem é mais antigo aqui lembra que eu contei uma história? Eu estava passando ali perto daquele peixe frito ali na Sulacap. Sabe onde é ali, perto da polícia, em frente? Aí eu passo ali à noite, mais alta, às horas da noite, meia-noite, 1 hora, alguma coisa assim. Aí eu vejo numa casa, quase que do lado do peixe frito da cidade não tinha ali. Tinha um moleque em cima da sacada, do telhado, em cima, tem um telhado aqui, tem a telha. E ele estava naquela sacadinha, segurando no alto da laje, ou seja, no pé na laje, segurando no murinho que tem em cima da laje, onde tem a telha, pichando o alto da casa daquela família. Aí eu passo, aí reduzo a minha velocidade. Que safado sem vergonha, né? Se o cara fizesse tanto esforço para fazer bem a alguém, para arrumar um emprego, aquele canalha, né? Se acordasse cedo para fazer o bem, seria muito... Agora, olha o esforço que o animal está fazendo para estragar a casa dos outros. Você já viu como esses caras picham até prédio, desce o andar? Como é que o sujeito sobe lá? A gente não sabe, irmão. Mas essa coisa, ele faz um esforço homérico para pichar a casa dos outros. Aí eu reduzi. O cara que estava atrás de mim, irmão,
Ele pegou uma arma e mandou tiro. Pau, pau. Aí o moleque viu uma bala pegando do lado dele, ele pulou da laje desesperado. Aí o cara vai atrás dele aqui, devia ser o dono da casa, e era o dono da casa. E eu que sou extremamente curioso, eu estou parado olhando. Lá no fundo do meu coração, eu confesso aos irmãos, bem feito. Tem misericórdia, Deus. Bem feito. O moleque pula o muro, correndo, voado. O cara que deu a volta para o outro lado, não viu correndo para o lado de cá. Eu vi o moleque correndo. Aí eu saí com o carro, ele está correndo. Ele para lá na frente, desesperadamente cansado, esbaforido. Quando eu chego perto do sujeito, o sujeito é minha ovelha, membro da minha igreja. Eu tinha aquele carro branco, um Córdoba branco. Ele foi andando pela rua e eu o vendo de longe. Quando ele para de correr, começa a caminhar, eu paro do lado dele, fecho o vidro. Eu falo assim, cara, eu estou vendo você desde a época que você está pichando o muro, o cara deu tiro em cima de você. Ele correu, eu vi você pulando o muro, correndo. E você está aqui agora sendo motivo para uma festa no inferno. O diabo está batendo palma para você. E eu estou morrendo de vergonha de você. Fechei o vidro e fui embora. Não deixei de falar uma palavra. Pô, não disse mais nenhuma palavra, nem na igreja, passar a paz do Senhor, bom dia. Não disse mais nada. Porque o silêncio fala para burro, não fala? Aí você fala assim, o que isso tem a ver conosco, irmãos? As nossas atitudes através do corpo agridem a Deus, agridem ao Espírito Santo. Há um monte de coisa que na Bíblia não está escrito. E nem porque não esteja escrito, não deixa de ser pecado. O é, porque agride ao Espírito Santo de Deus. Há uma discussão que perambula pela igreja não, entre os teólogos, que passa por décadas, sobre suicídio. O suicida é salvo? Aí há uma discussão ferrenha, porque digamos que 95% das pessoas dizem assim, não, o suicida não alcança salvação. Até para a igreja católica é um pecado mortal, não é venial. Embora mortal e venial não tem na Bíblia isso, isso é invenção humana. O salário do pecado é o quê? A morte. É pecado, não tem pecadinho nem pecadão. O que tem diferente é consequenciazinhas e consequenciazonas, né? Aí tem consequência grande e consequência pequena, mas pecado é pecado. O suicida é salvo. A Bíblia não diz nada, pastor. Então, baseado no quê? Que alguém diz que o suicida não é salvo, baseado nisso aqui. Ah, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida não é sua, nem o corpo é seu. A Bíblia diz que a vida é um dom de Deus. É uma graça de Deus, pertence a Ele. Ele nos dá como dádiva. E Ele espera que em nos dando, nós vivamos para Ele. Porque Ele diz que Ele nos criou para que fôssemos para o louvor da glória do Seu nome. Então quando eu, tiro aquilo que eu chamo de minha vida, eu estou tirando e mexendo em alguma coisa que não é meu. Eu não tenho direito de me matar. Como não tenho direito de matar ninguém. Quando a Bíblia diz não matarás, é não matar. Só se mata o que é vivo. Se você está vivo, isso está dentro do mandamento. Porque matar a si mesmo é matar aquilo que não é teu. Matar aos outros é a mesma coisa, é matar o que não é seu. Daí a ideia de que o suicida não é salvo. Aí a gente entra na discussão do suicídio, não é sobre isso que eu quero me meter hoje. Porque se uma coisa a gente pode lucubrar, não é? O cara pega uma pistola, dá um tiro, são milésimos de segundo. Agora outra coisa é o camarada se jogar da ponte de Niterói. Porque do alto da ponte até o fundo do rio, do mar, vai passar uma eternidade.
E nessa eternidade, do alto da ponte até o fundo do mar, esse camarada pode se arrepender e falar assim: Senhor, eu tenho misericórdia dessa besteira que eu fiz e que eu já me arrependi há muito tempo. Então é possível que o suicida possa ser salvo. Agora, quando a gente discute se suicida é salvo ou não, parte desse pressuposto, que o Espírito Santo transforma esse corpo, do qual muitas vezes a gente se cansa, do qual muitas vezes, ou com o qual muitas vezes nós estamos insatisfeitos, num templo, numa morada, numa habitação do Altíssimo. Esse corpo não te pertence. E é isso que a gente aprende com essa palavra. Daí vem o assunto que levou Paulo a falar sobre isso, que é a prostituição. É o ato de transformar o seu corpo no negócio. Por isso que o povo de Deus, ele não pode aceitar a possibilidade de que a prostituição, de que a homossexualidade seja só uma opção sexual, como diz a transmodernidade. Nós não podemos conceber a ideia, à luz da Bíblia, de que, como tramita no Congresso, a prostituição se torne uma profissão que tem direito até a carteira assinada. A lei dos homens pode transformar isso numa lei legítima, mas nunca essa lei será endossada pela lei de Deus, porque o corpo que se vende não é daquele que o vende. É pecado. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Chegar em casa, leia aí esse capítulo 6 de Romanos. E aí nós vamos entender. Por que, pastor, que eu não posso ir ali fazer isso, tal? Porque você está arrebentando com o corpo de Deus. Dormir tarde toda noite. Ficar não sei aonde toda noite. Pecado. Tomar Coca-Cola demais. Dá gastrite. Pecado. Porque a gente tem neura com cervejinha. Beber cerveja é pecado? Sim, não, sim, não. Sim, não. Aí a gente tem esse arcabouço histórico de que o que só faz mal é o que contém álcool. Agora é só o que contém álcool que faz mal? Não. Você já pegou, eu amo Coca-Cola com limão, eu falo dela quase todo culto aqui, né? Não tem jeito. Claro que eu não a bebo como água, mas eu gosto de Coca-Cola com limão. Pega a sua Coca-Cola, bota no mármore branco da sua casa e deixa ele ali alguns minutos e depois limpa para você ver o que a cola faz com o mármore. Deixa o mármore branquinho. Bebe demais esse negócio, você vai ver o que faz com o teu estômago. Está danificando o corpo do Espírito Santo, sim ou não? Então é pecado. Então tu pega o crente que bebe 3 litros de Coca-Cola por dia e fica acusando o outro que bebe um copo de cerveja por mês. Estou dizendo que beber cerveja não é pecado, é isso que eu estou dizendo? Porque pode ter um fariseu aqui e falar na igreja do pastor Neil, ele disse que beber cerveja não é pecado. Eu não estou falando nada disso, o problema é seu. Não é? É de cada um. Agora eu estou falando que tudo que agride o corpo, tudo é pecado. Tudo. Porque essa Bíblia me ensina que o Espírito Santo transforma esse corpo se nós estamos em Cristo Jesus em habitação do Altíssimo. E esse texto diz que o corpo não nos pertence. Uma outra verdade que a gente aprende numa noite como essa, está lá em João capítulo 7. Vamos em João capítulo 7. Também é um texto que a gente conhece muito bem. E, se eu não me engano, eu preguei sobre esse texto há bem pouco tempo atrás. João 7, versículo 37. Você já abriu, amém? Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, faça o que? Leia. Venha a mim e faça o quê? E beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que acontecerá? Leia. Do seu interior correrão o quê? Rios de água viva. Quem crê em mim,
do seu interior correrão, fluirão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito de quem? Do Espírito que haviam de receber quem? Os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Agora olha para cá, aqui para mim um pouquinho. Jesus está dizendo assim, se alguém tem sede, todo que tem sede vem a mim e beba. Agora para pensar comigo. Se Jesus estivesse aqui pregando hoje, dissesse assim, ó, qualquer um de vocês que tem sede vem a mim e beba, estivesse no meu lugar, tudo que eu tenho aqui são 2 garrafinhas de água. 1 litro. Esse 1 litro daria para matar a sede de todo mundo? Não, então a maioria de vocês ficaria com sede. Quem se daria bem é quem estivesse aqui no primeiro banco, né? O resto ia ficar com sede. Viria e não saciaria a sua sede. Bom, se essa água que se tem aqui não dá para saciar a sede de todo mundo, conclui-se que Jesus não está falando da água H2O. Se ele não está falando da água H2O, ele está falando também de um outro tipo de sede. De que sede Jesus está falando? De que sede? Da sede da alma, do espírito, do ser. Ele está falando daquela sensação de que está faltando alguma coisa, que nada completa. Ele está falando, meu irmão, daquele vazio que existe dentro de todo ser humano que não conhece a Jesus. E de todo ser humano que diz conhecê-lo, mas não desenvolve intimidade com ele. Também tem vazio. Ele está falando daquela sede existencial. Ele está falando da sede da alma, que é daquela sede que, em havendo dentro de nós, nós tentamos saciar em coisas exteriores. Nós tentamos saciar comprando, gastando. Nós tentamos saciar trocando de parceiros. Nós tentamos saciar adquirindo coisas. Nós tentamos saciar investindo no corpo. Nós tentamos saciar dormindo menos e saindo mais à noite. Parando quase nada. Trabalhando, nos chafurdando no trabalho. Que a gente tenta saciar, tentando encher a cabeça para esquecer dela. Que a gente tenta saciar tomando remédio. É dessa sede que ele está falando. Jesus está falando de uma sede que não há nada, porque é no mundo subjetivo, não há nada no mundo objetivo que possa saciar. E é exatamente aqui, meu amado irmão, escuta o que eu vou te falar, que se estabelece o desespero humano. É aqui em que os seres humanos entram em desespero, em pânico, depressão, angústia. É isso aqui que Jesus está falando, que gera suicídios, que gera desistência de continuar vivendo, que gera desespero na alma, porque essa alma está tentando buscar sentido para justificar o fato de estar existindo e não consegue. É por isso que alguém chega àquele primeiro assunto que nós desenvolvemos, ao suicídio. O cara, ele tem um vazio tão grande, uma sede tão grande. Ele tem algo que dentro dele está com uma luz vermelha piscando ininterruptamente, dizendo, eu preciso de alguma coisa, eu estou precisando, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou angustiado, eu estou em desespero. Só que você não sabe o que é. E ele tenta suprir isso com coisas. Ele tenta suprir isso com compulsões. E a gente vai investindo em muitas coisas. Vocês viram há 2 semanas atrás, 2 meninas, jovens, menores de idade, que morreram de fome. Morreram de fome da bendita anorexia, em função de quê? De manter uma beleza que foi estipulada como padrão, não sei por quem, que diz que a mulher bonita é a mulher magérrima. São aqueles palitos andantes. E a pessoa, porque está tão vazia por dentro, ela então estabelece a beleza padrão social como objetivo de vida. Então ela quer aquilo de qualquer jeito. Ela vive em função daquilo. Então para eu chegar àquilo eu não como.
Ela perdeu completamente o senso racional, de razão. E aí ela estabelece um padrão na mente, a mente absorve aquela imagem, e toda vez que ela se vê no espelho, ela se vê balofa. Ela se vê deformada, então ela come menos ainda. E ainda que você diga, menina, você pesa 40 quilos, você vai morrer. Ela se vê com 100. E ela continua não comendo e nós vemos o que aconteceu lá. Gente morrendo. Se você entrar no Orkut, você vai ver lá uma comunidade que diz, nós deixamos de comer. E tem milhares de adolescentes nela. Pessoas que estão completamente vazias. Pessoas que não conseguem dormir. Pessoas que não conseguem encontrar razão para amanhecer amanhã. A morte é um prêmio. Pessoas que chamam o vazio de depressão, de síndrome de pânico. Existe a depressão, existe a síndrome de pânico, existe o toque, existe todo tipo de transtorno. Mas todos esses transtornos nem sempre são transtornos, são o senso de sede existencial. E esse vazio, ele rouba o sentido de todas as coisas que estão ao nosso redor. Ele rouba todo o sentido daquilo que nós já angariamos na vida e que a vida já nos legou como herança. Aí vem Jesus e fala assim, gente, eu estou liberando sobre a vida dos que creem em mim o meu Espírito. E todos os que receberem desse Espírito, creiam no que eu vou dizer, diz o Senhor, do seu interior fluirão o que, irmão? Rios. De quê? De águas vivas. A palavra rio está no singular ou no plural? Vê aí. Do seu interior fluirá um rio. É isso que está aí? Fluirão rios. Jesus está falando que do nosso interior fluirão águas que vão alimentar toda a área da nossa existência. Haverá rios do Espírito para te capacitar para todas as áreas daquilo que você é, tudo que você é. Deus está dizendo assim, há um Espírito dentro de você que vai te capacitar e te alimentar. Haverá dentro de você uma fonte que vai te alimentar todo dia, o dia todo, até o dia de Cristo Jesus. Jesus está falando que o Espírito Santo é uma fonte de vida cotidiana. Ele está dizendo que o Espírito Santo é uma fonte de vida sobrenatural. Ele está dizendo que sabia que a humanidade passaria por um período de orfandade, por um período de falta de suprimento. Ele diz assim, mas aquele que crê em mim não, vão receber o meu Espírito do seu interior, fluirão rios de água viva. Você terá dentro de si uma fonte sobrenatural, uma fonte que vai impedir que você seja tomado pela angústia, seja tomada pela capacidade de ver uma vida seca, uma vida sem sentido. Então, amado, quando a gente fala de uma vida sem propósito, a gente está falando de uma vida sem Deus. Aí quando a Bíblia diz, palavra de Jesus, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque se você fizer isso, todas as outras coisas o serão acrescentadas. Jesus está falando dos valores espirituais. Porque são os valores espirituais que nos capacitam para usufruirmos do que conquistamos na vida material. E a gente, amados, muitas vezes temos o conhecimento da palavra, e quando a gente começa a ter problema na vida, a primeira coisa que o diabo planta na nossa cabeça é nos afastarmos da comunhão e nos afastarmos da influência espiritual e da fonte espiritual. Por que isso acontece com a gente? Vamos pensar racionalmente. Você está com a tua vida cheia de problemas. Aí você se afasta de Deus e se afasta da igreja. De Deus e da igreja. E eu falo de Deus e da igreja porque para amansar a nossa culpa, a gente diz assim, não, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Mentira. Não tem como estar próximo de Deus e longe da sua igreja. Isso é mentira. Você está dizendo para amansar a tua culpa de estar fora da igreja e não conseguir continuar dentro dela. Isso é uma mentira que você conta para si, para justificar a sua incapacidade. Mas não existe o fato de estar bem com Deus
e não querer saber da sua igreja. Até porque Jesus disse, sobre esta pedra edificarei o que? A minha igreja. E como igreja, você vai encarar o inferno. E quando você encarar o inferno, você vai ver que as portas do inferno, o que acontece? Não prevalecerão quando eu estou em comunhão com a igreja. Agora, quando você diz assim, não, eu estou bem com Deus, mas eu estou mal com a igreja, você está dizendo assim, Jesus, tu fundaste uma coisa que está sobre a rocha, mas uma coisa é dispensável. Tu fundaste uma coisa de só menos importância. Eu não preciso da tua igreja. Eu posso estar contigo bem sem estar naquilo que tu edificaste. Porque me parece que tu te equivocaste na edificação daquilo que tu chamas de igreja. Porque eu não preciso de igreja. Então você está dizendo, Jesus é um idiota. Jesus pode ser tudo, menos um idiota. Então quando você diz, não, pastor, eu estou afastado da igreja, mas eu estou... Tá bem com Deus porcaria nenhuma, irmão. E você sabe muito bem disso. Porque nós cristãos, e quem não é cristão nem se fala, não se cita numa palavra como essa, nós cristãos não ouvimos a voz de Deus como devemos ouvir, e a gente sabe que a gente só ouve a voz de Deus quando abre a palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. Não é palavra de profeta, não é palavra de irmã do reteté, do irmão do rococó. É palavra de Deus. Não é revelação, não é profetada, é palavra de Deus. Essa profecia aqui, que não tem que ser julgada como uma profecia do profeta contemporâneo. É isso aqui que gera fé. E Paulo diz assim, e esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Eu só posso vencer o mundo pela fé. Só posso vencer as adversidades do mundo pela fé. Eu só posso vencer as crises emocionais pela fé. Eu só posso vencer as crises financeiras, familiares pela fé. Eu só posso vencer a mim mesmo pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a fé. E a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E nós não lemos a Bíblia. Você lê a Bíblia? Nós oramos 1 minuto por dia. Quem ora muito, ora 10. O lugar onde a gente mais ouve Deus falar e ouvir a palavra de Deus é aqui na igreja. Diz para você que não é na igreja onde você mais escuta a palavra de Deus. Então não tem como estar bem com Deus e dizer não preciso da sua igreja. Isso é uma mentira que você diz para você. Mas pastor, a igreja está cheia de problemas. Sim, mas ainda é o melhor lugar para se estar. Porque é aqui que a gente tem contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que revela a vontade de Deus para mim. E ele diz que quando eu tenho contato com essa palavra, eu sou fortalecido na fé. E é a fé que me capacita para continuar crendo que o Espírito Santo habita dentro de mim. E no tempo da adversidade, quando as portas se fecham, eu me recorro à palavra e digo assim, não, a palavra de Deus diz que em mim há força para crer até o fim que essa porta vai abrir. E aí nós não somos mais reféns de circunstâncias. Nós não somos mais levados ao vento, como muitos são levados. Se a circunstância está boa, a gente glorifica a Deus. Se a vida diz não, a gente entra em depressão. Se a vida diz sim, a gente está glória bem alto. Se a vida diz não, a gente quer morrer. Se a vida diz sim, Jesus me ama. Se a vida diz não, Deus não me ama mais. Se as coisas vão tudo caminhando para os lugares certos, vai acontecendo conforme a minha ideia, Deus está comigo. Se as coisas começam a dar torto e dar errado, Deus me desamparou. Então eu pulo a Deus com a minha ausência. E Deus está dizendo assim, filho, toda vez que você se enfraquece, por se tornar refém da tua fraqueza, se afasta da comunhão do meu povo. E se você usar teu raciocínio, se afastar da comunhão, ajuda no que a resolver os problemas? Ah, pastor, estou enfraquecido, não estou indo, não. Não vir ajuda no quê? Em absolutamente nada. Pior. Porque é exatamente o que o diabo quer. Porque o diabo sabe que a nossa fonte, essa fonte que existe dentro de mim, dentro de você, ela é alimentada pela comunhão, porque é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Por isso ele diz quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão.
União. Está falando que aqui nós trocamos, aqui nós estamos a compartilhar, aqui nós estamos a receber de Deus, aqui nós criamos a ambiência da adoração, na qual o Espírito Santo passeia e ministra o nosso coração. É aqui que Deus responde, é aqui que Deus renova as nossas forças. Ele está dizendo, há uma força dentro de você. Se estiver em contato com o céu, essa força vai capacitar você, irmão, para quando o milagre acontecer e para quando o milagre não acontecer. Você entende isso muito claramente quando você entende a vida de Jó. Que depois de ter perdido tudo, inclusive a mulher que disse amaldiçoa a Deus e dá um tiro na cabeça, amaldiçoa logo a Deus e morre. Ele olha para a mulher e diz assim, você está falando como uma louca. O que é uma louca? Ou um louco aos olhos de Deus, revelado na visão de Jó? É alguém que só consegue entender o amor de Deus na dimensão da prosperidade. Porque a louca da mulher não entendia que era possível servir a Deus mesmo sem receber nada dele. Agora, me parece que essa não é a ideia que perambula a consciência da igreja evangélica no Brasil. Eu acho que nós vivemos o espírito da mulher de Jó na igreja evangélica hoje. Só vale a pena servir a Deus se Deus nos der alguma coisa. Muitos de nós só se mantém fiel se Deus der o que a gente pede. A maioria de nós só permanece fiel se Deus responder sim às nossas orações. A maioria de nós só acha que Deus ama se Deus estender a mão e liberar a vitória quando a gente clama. Mas se Deus falar assim, não, vou tocar no teu filho, vou tocar no teu carro, vou tocar na tua casa e vou tirar o teu emprego, vou fazer você passar pelo vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte a gente murmura. E é o que você mais ouve, é o que eu mais ouço na vida. Pastor, eu não sei por que aconteceu isso comigo, nem eu. A maioria das dores da vida nós não sabemos. Mas se aconteceu, Deus permitiu. Mesmo que não tenha sido Ele quem fez. Agora, se dentro de mim eu sei há uma força, meu Deus, ontem eu tinha 100 mil reais no banco. Caramba, hoje eu tenho uma dívida de 100 mil reais. No ontem você celebrou. Então chora hoje, mas na perspectiva de que o choro pode durar até uma noite. Mas depois de toda a noite de choro, irmão, aparece uma manhã de alegria no nome de Jesus. Você não é refém das circunstâncias. Porque, irmão, eu quero terminar minha palavra de hoje dizendo para você o que eu já tenho dito há quase 14 anos aqui nesse lugar. Nós entramos num tempo da história da humanidade que eu não sei mais se é a história da humanidade, porque parece que o ser humano não é mais humano. O sujeito entra na casa de dois velhinhos de quem ele é vizinho e mata dois idosos de 90 anos com facada. Nós vemos e vivemos no tempo da barbárie. E nós não sabemos onde é que isso vai parar. O que eu sei é que não vai parar. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriaria. Irmão, está diante dos nossos olhos. De modo que traição, violência, corrupção, usufruto do próximo, insensibilidade, egoísmo, tudo isso é filho da ausência do amor. E a gente vê isso impregnado na sociedade, impregnado na humanidade. Você vê isso no trânsito, você vê isso na fila, você vê isso na sala de aula, você vê isso na igreja, você vê isso em casa, você vê isso. E se eu sei que isso é uma verdade, porque eu leio jornal, você lê jornal. Você anda de ônibus, pô. Você lê revista, você sabe ler. Mesmo que você não compre jornal, quando você chega no trabalho, você para de manhã numa banca, não para? Então você está vendo no que isso está se transformando. E se você é daqueles, irmãos, cuja felicidade depende de terceiros, depende do homem, depende da mulher, depende da fidelidade do amigo,
Depende da solidariedade, do reconhecimento do patrão. Depende do tapinha das costas do chefe. Depende do abraço do melhor amigo. Depende de homem. Você é um que, se ainda não se frustrou com a vida, logo, logo se frustrará. Pastor, o senhor está sendo pessimista? Não. Sou extremamente otimista com a vida, só que eu sou realista. Porque quando a gente lê a biografia do homem dos últimos tempos, escrita em 2 Timóteo capítulo 3, amante de si mesmo, sem afeição natural, gananciosos, desobedientes aos seus pais, detratores, violentos, corruptos. Me parece que ele está escrevendo a respeito de nós. E quando eu entendo que Deus, quando se tornou um homem em Cristo, morreu na cruz para me livrar da recompensa do pecado, ou seja, para que eu fosse salvo, e tivesse direito à eternidade com Ele nos céus, mas que enquanto o céu não viesse a mim, eu não fosse para o céu viesse a mim, pelo que o Espírito Santo gera em mim, enquanto o céu para nós não é um lugar, não é uma geografia, pelo Espírito Santo o céu é um estado. É um modus vivendi, pelo Espírito Santo. Quando a gente não vai no céu, o céu vem a nós pelo Espírito. Ele diz assim: vocês vão ver um tempo de orfandade tão grande. Vocês vão ver um tempo onde o amor estaria tão extinto das relações, que vocês não acreditariam. Mas ele está dizendo assim: olha, não se desesperem, vocês não estarão órfãos. Estou liberando sobre vocês o meu Espírito. E vocês vão ver que aquilo que vai gerar motivação de vida de vocês não estará do lado de fora. A razão de vida de vocês não vai ser a casa de vocês, porque a casa, o terremoto derruba. A motivação de vocês não vai ser exterior, não vai ser um carro, porque um carro o ladrão leva. A motivação da vida de vocês não vai ser a saúde, porque a saúde o mosquito picando leva. A motivação de vocês não vai ser o marido, a mulher, porque o teu marido amanhã pode não ser mais. A motivação para você continuar vivendo estará num lugar onde ninguém pode tirar, porque é herança minha, no seu interior. É uma fonte que jorra para a vida eterna. E trocar essa fonte interna por uma fonte externa é estar dizendo: Senhor, eu sei que eu vou me frustrar, mas eu vou pagar para ver. E todos os que eu vejo se frustram. Nunca vi ninguém se afastar do Senhor e se dar bem. 40 anos de vida, nunca vi alguém fazer um bom negócio tendo se afastado de Deus. Todavia, nunca vi ninguém que um dia tenha entregue a sua vida para Jesus e tenha dito assim: me arrependi de ter entregue minha vida a Jesus. Você já entregou sua vida a Jesus? Foi um bom negócio ou não foi, amado? Agora, mesmo com Jesus está fácil, irmão? Sem Ele, possível. Precisa de fé para saber isso? Não. Só parar para pensar. E quando a gente vê pessoas trocando a fonte interna por fontes externas, a gente entende o que a palavra diz quando diz que o Deus desse século cegou o nosso entendimento. O Espírito Santo, ele transforma meu corpo em santuário de Deus. E Ele é a nossa fonte de vida existencial. Ele está dentro, irmão. Porque você tem aprendido que aquilo que a gente consegue com muito esforço, alguém com maior esforço tira de nós. Mas aquilo que Deus nos dá, ninguém pode tirar de nós. E este é o Espírito Santo de Deus. E quem tem entendimento, quem quer viver uma vida equilibrada, tem que entender que não há como tê-la, possuí-la, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se você não transformar essa fonte que há dentro de você na tua fonte existencial. Estava visitando um rapaz semana passada. E ele é tatuador. Não fui fazer tatuagem não, fique tranquilo. Também se fizesse, eu também não teria nada a ver com isso, né? Então, eu não estava fazendo não. Eu estava batendo um papo com ele.
E tinha uma menina, ele não só tatua, como também tira a tatuagem. Aliás, ele não tira, ele tatua em cima, né? Mas acho que ele trabalha com laser também, um negócio desse lá, não sei explicar a você. Mas tinha uma menina deitada, que estava fazendo uma tatuagem nas costas, sobre uma outra tatuagem, estava o nome dela e do grande ex-amor da vida dela. Tinha uma tatuagem grande, o nome dela e dele. Ela estava contando a história para ele, eu estava esperando ele acabar para poder conversar com ele. E ela estava falando assim, caramba, rapaz, você está fazendo essa tatuagem sobre aí, eu estou aqui pensando, meu Deus, eu já fui completamente louca, desesperada por esse homem. Eu encarei meu pai, encarei minha mãe, abandonei meus irmãos, minha família, larguei meu emprego. Eu morreria por esse homem se fosse preciso. Eu me lembro desse amor avassalador, desse amor cósmico que habitou em mim em direção a esse homem durante tanto tempo. Hoje eu estou aqui tirando o nome dele e eu odeio esse homem hoje com toda a minha força. E ela começou a contar do sentimento dela, quanta amargura. Eu estava olhando aquilo e eu falei, meu Deus, como as fontes são efêmeras. Ela transformou um homem na sua fonte existencial. Mas homens não podem ser a razão da nossa vida. Parece esquisito isso, irmão, mas a minha esposa não pode ser a minha fonte. A Andréia não pode ser a minha fonte. Tamara, Thaís, minhas filhas não podem ser minhas fontes. Meu trabalho, meu ministério não pode ser minha fonte. Eu posso estar aqui e dizer, meu Deus, eu amo estar nesse lugar, Senhor, eu amo ser pastor nesse lugar. Mas Deus pode falar assim, pois bem, eu quero que você largue isso aí agora e vai lá para o cafundó do Judas. E se Deus falar, eu tenho que ir. Mas a minha fonte está aqui, Senhor. O problema é seu, vai. E aí eu morro lá. Quando a gente estabelece fonte do lado de fora, o que sobra para nós é frustração. Por isso nós temos tanta dificuldade em lidar com traições, em lidar com frustrações, porque a gente lança tanta confiança nele, nela, a gente impõe tanta credibilidade, quando ele não retribui, a gente entra em pânico. Fontes erradas. E o Senhor está dizendo assim, eu coloquei dentro de você que crê em mim, o meu espírito. E todo o que tem meu espírito, o seu interior, fluirão rios de águas vivas que fluem para a vida eterna. A minha oração, irmãos, é que Deus possa fazer de vocês, homens e mulheres, que entendam que a melhor coisa que o homem pode fazer é crescer na graça e no conhecimento desse Espírito. Porque é Ele que permanecerá conosco quando tudo mais nos for tirado. E aí deixo com você a palavra do salmista, que diz, tu me farás conhecer as fontes da vida. Na tua presença, a plenitude da alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando fala de fontes da vida, fala também de rios da vida. E o rio da vida está dentro de cada um de nós. Ninguém morre de sede se conhecer essa fonte. Que Deus te abençoe com essa palavra, irmão. E que te dê fartura de água, de significância, de alegria para viver. Que cada manhã que você acordar os olhos, abrir os olhos, você possa abrir os olhos e ter dentro de si a motivação para dizer, glória a Deus, mais um dia diante de mim, porque o Senhor te acordou e vai te dar vitória no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.